Graça e paz, boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui para começarmos a primeira escola bíblica dominical da Igreja Palavra da Vida Batista, aqui na Rua Amaro Pontes, 710. No entanto, essa escola bíblica é a primeira ao vivo, né? E hoje nós temos aí um tema muito interessante que foi proposto pelos irmãos, que é fé, razão e perdão. Mas antes de nós começarmos, gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, queremos te louvar, queremos bendizermos o teu nome, Senhor, por esta tarde maravilhosa, pelo dia de livramentos. Ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de aprendermos um pouco mais das coisas concernentes ao teu reino, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, me use neste momento para instruir, Senhor Deus, o teu povo, Senhor. Me dê sabedoria, Pai, para ajudar e ensiná-los, Senhor. E esclarecer as dúvidas que por acaso os irmãos venham ter e venham perguntar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, minhas queridas, nós estamos agora na Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a Deus, tem algumas irmãs e irmãos que já estão ali se conectando, estão chegando, né, para estarmos juntos na Escola Bíblica Dominical. E vocês podem fazer perguntas, tá bom? Vocês podem fazer perguntas. Nós iremos responder, tá certo? As perguntas, iremos tá havendo um probleminha aqui na coisa, eu vou tentar resolver aqui, espera só um pouquinho. Aí, o que é que aconteceu? Eu acho que vocês estão me ouvindo aí, dá um joinha, porque tá, né? Ótimo. Então vamos lá, meus queridos e queridas. Maria de Fátima, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Amém. Vamos lá. Fé e razão é os dois primeiros que nós vamos tratar e depois nós vamos tratar sobre perdão. Eu com isso não quero esgotar o tema, porque é muito vasto, é muito difícil de você enxugar o tema e falar de uma vez, porque sempre vai haver abrangência sobre o que é fé. Primeiro, para a gente entender o que é fé. Fé não é muito fácil de definir, pois o vocábulo fé, no sentido literário, tem um sentido mais abrangente do que geralmente nós imaginamos, tá? No entanto, no contexto em que vivemos hoje, há uma grande maioria de pessoas que dizem que algumas pessoas têm fé, outras não têm fé. Bem no começo, quando nós começamos a fazer os cultos online e não presenciais na igreja, aí houve-se alguns questionamentos se isso era fé ou falta de fé. Bom, nesse ponto, nós agimos com fé e com razão. Não podemos medir uma coisa e outra. O problema maior é nós podermos compreender a fé. Fé é a confiança. Fé é a confiança na lealdade e saber que Deus existe. Fé é a certeza das obras de Jesus Cristo na cruz. Isto é a fé para a salvação, tá certo? Nós temos textos bíblicos que vai definir a fé. Por exemplo, o texto que para mim maravilhosamente define a fé está lá no livro de Hebreus, no
capítulo 1, versículo 1, que ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É convicção de fatos que se não veem. Então, para que você entenda, fé é a certeza. Por exemplo, você vai fazer uma viagem e você vai parar em determinado lugar para esperar o ônibus, a condução chegar, tá certo? Você sabe que ele vai passar em um determinado horário e que ele irá chegar em um determinado horário. Isso é fé. Você não sabe se vai vir, mas você está esperando. Então, fé é você ter certeza, é você ter convicção que Jesus Cristo é o Senhor e que ele veio e voltará para nos buscar. Isso é fé. Agora, a fé foi dada por Deus ao crente para alimentar a alma. Porque, veja, nós temos pessoas que têm vários tipos de fé. Mas eu estou falando da fé salvadora. Se alguém quiser perguntar alguma outra coisa, por favor, nós vamos anotar e vamos estar respondendo, tá bom? Então, a fé foi dada por Deus para alimentar a alma do crente. Bom, quando você tem fé em Deus, quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, você passa a alimentar a tua alma, tá certo? E você passa a agradar a Deus. Já ouviu essa conversa de dizer que ninguém agrada a Deus? Pois a palavra de Deus diz que há um meio para agradar a Deus. E está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Lá você vai encontrar: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém pode chegar. Sem fé ninguém pode chegar a Deus, ou até mesmo andar com ele. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você não se achega perto de Deus. Se você não se achega perto de Deus, você não anda com Deus. Por isso que nós agradamos a Deus pela fé. E essa fé, ela se torna uma prática de vida. Ela se torna uma prática em obediência à palavra de Deus. Pela fé você agrada a Deus, porque você muda a tua história de vida, você passa a andar diferente. Você passa a andar agora como cristão e vivendo como cristão. Tá certo? Qualquer dúvida, vai dando um toquezinho aí. Eu estou aqui acompanhando você para esclarecer as dúvidas, tá bom? Se eu estiver falando rápido, fala: pastor, vai mais devagar aí. Por que eu digo isso? Porque quem tem fé em Deus agrada a Deus. Agrada porque vive uma vida segundo as Escrituras Sagradas. Não vive uma vida segundo aquilo que o mundo nos oferece. Podemos medir a fé de alguém? O que a Bíblia diz? Será que nós podemos medir a fé? E aí eu vou abrir aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. Deixa eu achar Hebreus aqui, já era para estar aberto, né? Vamos lá, capítulo 11. Diz o seguinte, olha: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o busca. Então veja, como eu posso medir a fé de uma pessoa? Não, vamos olhar na Bíblia para responder essas questões. Nós não podemos dizer que uma pessoa ela tem fé menos do que outra. Nós precisamos buscar respaldo na Escritura Sagrada, a aprender com Jesus e praticar aquilo que Jesus tem dito. Veja, se eu busco a Deus, a minha fé ela vem através da obediência, da transformação. Bom, Romanos 10:17 diz: é assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
Logo, a fé vem pelo ouvir. Se eu estou na igreja, eu estou ouvindo a palavra de Deus, esta fé Deus me dá, ela é avivada e eu passo então a ter a fé. Quando nós olhamos para a fé, ouço a fé, eu tenho ouvido a palavra de Deus, a fé é avivada, e aí Jesus chega para uma mulher cananeia, e então Jesus diz o seguinte: mulher, grande é a tua fé. Então Jesus diz que a fé daquela mulher é grande. Ela era uma mulher cananeia. É muito interessante nós olharmos para esse texto e vermos e entendermos lá em Mateus 15, 28, tá certo? Jesus conversando com os seus discípulos, e aí a mulher cananeia chega para Jesus e pede algo para Jesus, e Jesus diz para ela, olha, então, 15, 26 diz, olha, então ele respondeu, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí esse texto muitas vezes é mal entendido e não se olha no contexto geral. Mas Jesus aqui está falando para uma mulher não judia. Então Jesus diz, olha, ainda não é chegada a hora de vocês. Mas quando ela responde desta forma para Jesus, Jesus diz, olha, grande é a tua fé. Percebe que o jeito que ela se apresenta a Jesus leva a Jesus dizer que ela tem uma grande fé? Por que Jesus faz isso? Porque Jesus conhece o coração das pessoas. Lá em Mateus, capítulo 8, quando você continua no livro de Mateus, Jesus vai dizer outra coisa para os homens, agora para os homens. Capítulo 8, versículo 26, Jesus diz, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus aqui está falando por causa de uma tempestade. Os homens ficaram com medo e Jesus diz, olha, homens de pequena fé. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Muito bem. O que eu entendo com tudo isso? Ajuda, deixa eu ver, tem pergunta? Não, né, Cristina? O que eu entendo com isso? Que não podemos medir a fé um do outro. Não existe um relógio, não existe algo que meça a fé um do outro. Não conhecemos o coração do homem. Mas Jesus pôde pegar esta mulher e dizer, grande é a tua fé, em um determinado tempo, que ela pede cura para a filha, socorro, e olha para estes homens num barco, e por causa da tempestade diz, homens tímidos, de pequena fé. Mas Jesus conhece o coração. Jesus conhece a atitude do coração do homem. Já nós não, nós olhamos para o físico. É diferente. Quando você olha para Abacuque 2,4, Abacuque diz, olha, o justo viverá pela sua fé. Romanos 1,17 diz, o justo viverá pela fé. Gálatas 13:11 diz, o justo viverá pela fé. O justo vive pela sua fé. Então, como eu irei medir para que eu meça a fé de alguém, eu preciso também medir se ele é justo. E somente Deus vai saber se a pessoa realmente ela é justa. Justo segundo a vontade de Deus. Não justo
segundo a vontade do homem. A fé e o perdão, que é o último tema que iremos falar, andam juntos. A fé e o perdão, eles andam juntos. Não pode ser separado. A fé e a razão andam junta. Não pode ser separada. Você não pode separar a fé da razão e dizer, olha, é falta de fé. Espera aí, mas aonde fica a razão? Como nós iremos entender? É por esse meio, a fé e a razão andar juntos, é por esse meio que eu e você chegamos a Jesus Cristo. Fé para ter fé nas coisas. Por exemplo, você tem fé em algumas coisas. Ah, eu tenho fé e vou conquistar. Isso não é fé para a salvação. E aí você tem um texto lá em Gênesis capítulo 28, do versículo 20, aliás, versículo 20 ao 21, Jacó. Jacó faz um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, tá certo? E me der pão para comer e roupa para que eu vista, de maneira que eu volte para a casa de meu pai. Então ele diz: olha, vou dar o dízimo de tudo, eu vou fazer a vontade de Deus. Ou então o Senhor será o meu Deus, né? Então o Senhor será o meu Deus, diz o versículo. A fé não é muito fácil para que nós possamos definir a fé de alguém. Porque existe algumas definições de fé ou tipos de fé. Quando você olha para a fé natural, esse é o tipo de fé comum a todos os homens. É a fé que capacita o homem para acreditar. Se ele toma um avião e esse avião vai chegar em algum lugar ou algum destino, como falei do ônibus. Tem a fé salvadora, tá certo? Acredito que o irmão Miguel falou muito sobre isso. É a fé pela qual nos aproximamos da salvação, de acordo com Efésios, tá certo? Capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, que vai falar da fé salvadora. Já passei de Efésios, estou procurando ser breve porque o tempo passa rápido, né? Então veja, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então veja o que Efésios está dizendo, Paulo está dizendo, que a fé não vem de nós, a fé vem de Deus, é dom de Deus. E nós somos salvos pela graça, porque cremos na graça redentora de Jesus Cristo na cruz. Nós cremos na graça. E quando nós cremos na graça, isso é razão. Quer ver uma coisa racional? Quando nós decidimos fazer os cultos online e não presencial, isso é fé e razão. Irracional seríamos nós desobedecermos a lei e fazermos os cultos presencial. Quantas pessoas nós estaríamos agora contagiando? Fora que Hebreus 11, Hebreus não, Romanos 13, fala para nós obedecermos, submetermos às autoridades. Autoridades constituídas. Isto é razão. Então, a fé, perdão e razão, ela não pode ser desvinculada. Entrando um pouco na razão, a razão é a capacidade dada por Deus para resolver as dificuldades do dia a dia.
Veja, você e eu não resolvemos as dificuldades do dia a dia no lado espiritual. Você recebe de Deus sabedoria para resolver as dificuldades no plano terrestre com a razão, não a sua razão, mas racional. Tá certo? Isto se chama razão. Quando você vai para Romanos, hoje eu fiquei só com Hebreus na cabeça, né? Quando você vai para Romanos, capítulo 12, versículo 1, você encontra lá escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, culto, razão. Nós oferecemos a Deus um culto racional. O nosso corpo nós oferecemos a Deus, tá certo? Nós oferecemos um corpo a Deus como sacrifício vivo, razão. Não se pode, em modo nenhum, em hipótese nenhuma, desvincular a razão da fé. Porque nós agimos por fé em Deus, que Deus irá vir nos ajudar e estará conosco porque Ele prometeu. Entendemos isso pela fé, mas aplicamos em nossa vida, no dia a dia, o jeito que andamos, nos comportamos diante das pessoas, as nossas falas, pela razão, para que as pessoas entendam que Cristo vive em nós. Tá certo? Então, razão. Também a razão é quando você confia a fé como confiança. Confiança é razão, porque não é espiritual. É razão. Então, você olha para o texto, nós não somos salvos pela nossa própria fé, a fé vem de Deus, pois tudo que é bom vem de Deus, e a fé, confiança, é a capacidade da pessoa, de nós, descansarmos nas promessas de Deus. Promessas que irá se cumprir. Promessas, razão. E eu não estou falando da minha razão ou da sua razão. Eu estou falando que o cristão, ele age pela razão bíblica. Quando ele se submete às autoridades, como nesse contexto que recebemos orientações para que as igrejas, aliás, não a igreja, os templos estejam fechados e os cultos sejam feitos online. Nós não estamos sendo pelas autoridades constituídas, de modo nenhum estamos sendo vedado o direito de cultuar a Deus. Não, é porque o momento exige que nós façamos desta forma. Então, racionalmente, nós iremos obedecer, porque espiritualmente nós estamos fazendo agora, ensinando a palavra de Deus para você. E mais tarde, às 18h30, estaremos então levando a palavra de Deus ao teu coração. A igreja continua unida, a igreja continua respirando e aspirando o reino de Deus. Isto é espiritual. Deus não nos põe nada difícil. Ou seja, somente o que é aceitável pelos princípios da razão. Aquilo que eu entendi da palavra de Deus. Não aquilo que eu vou para as Escrituras para provar aquilo que eu estou dizendo. Não. Quando eu vou para as Escrituras, eu vou vazio de mim, para que, ao chegar vazio, eu saia cheio
da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Percebe? Quando eu vou cheio para as Escrituras, para provar o meu entendimento, a minha razão, eu saio vazio. Então, põe a tua confiança no Senhor Jesus e serás salvo. Razão. Veja, Deus não nos impõe, como eu já disse, nada difícil. Nada. Nós é que complicamos. Quando você vai lá para 1 Pedro, quando você vai lá para 1 Pedro 3,15, lá está escrito, lá vai estar escrito, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todos que vos pede a razão da esperança que há em vós. Então, quando você vai a Cristo, você, pelo teu estilo de vida, pela tua atitude, pelo teu jeito de falar, você santifica a Cristo, o nome de Deus. Você honra o nome de Deus. Aonde? No teu coração. E com isso você fica sempre preparado para responder a todos que pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão que aqui Pedro está dizendo que há em nós cristãos? No que eu tenho crido, o que eu tenho esperado. Então você corre lá para Hebreus 11 e você vai explicar para a pessoa que a fé, ela é a certeza, mas de um modo natural, de um modo racional, para que o outro entenda. Fé é a certeza, fé é convicção daquilo que você crê. Veja, você está respondendo a razão, como diz Pedro, né? Como diz Pedro. Então você vai estar sempre preparado para explicar o que o que Jesus fez por você, tá certo? O que Jesus fez em tua vida. E quando você não deixa de pagar o mal com o mal, e você paga o mal com o bem, você está agindo racionalmente. Porque é bíblico, Jesus nos ensina: não pagueis o mal com o mal, mas o mal pague com o bem. Quando você vai, e eu citei para as Escrituras Sagradas, já citei Romanos capítulo 13, obedecer às autoridades, isto não é a falta de fé, isto é a razão, é obediência a Deus quando você obedece às autoridades. Mas os loucos desprezam isso. E aí os loucos dizem que os cristãos que estão obedecendo não têm fé. Não, muito pelo contrário, precisamos ter fé para obedecer. Veja, lá em Romanos 13 está escrito: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídos ou instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazer o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministra de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal.
É necessário que lhes estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Consciência é a razão. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Então veja, meus queridos e minhas queridas, a fé e a razão andam junto. Fé é algo extraordinário, é dada por Deus. A fé é muito valorosa. Todos nós queremos ter um bom relacionamento com Deus. Todos nós queremos. Mas a exigência bíblica para agradar a Deus é a fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Tá certo? Sem fé é impossível. E nós precisamos olhar por esse mérito. Quando você vai lá para 2 Pedro, capítulo 1, de 1 a 7, Pedro considera a fé como a base para os outros sentidos, virtudes cristãs principais. Paulo vai colocar lá em 1 Coríntios 13, Paulo coloca a fé como uma das 3 principais virtudes cristãs, ao lado da esperança e do amor. Tá vendo? A fé traz benefícios, a fé traz salvação, a fé, através da fé, acontecem os milagres. A fé traz cura, paz, gozo, segurança. Como você adquire a fé? Indo a Cristo Jesus. E quem trabalha na tua vida para atingir ou para produzir a fé é a Trindade Santa. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, o Filho, o Espírito Santo, que hoje convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Através da Trindade Santa. Agora, quando você tem pouca fé, né, você vai a Jesus e você pede para que Jesus aumente a tua fé. E lá em Lucas 17:5, como os discípulos de Jesus fizeram. Então você precisa olhar para Jesus e ver que a fé e a razão andam juntas. Quando você olha para Tiago, capítulo 2, tá certo? Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 19, deixa eu abrir lá, Tiago, para a gente não ficar somente nas minhas palavras, tá certo? Tiago está depois de Hebreus, Tiago 2, 14. Tiago está falando ali, aqui nesse momento, sobre a fé morta e a fé evidenciada. Porque a fé evidenciada, ela mostra a razão para as outras pessoas da forma que você crê, da forma que você tem a fé. Então diz, olha, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas sem obra, mas não tiver obra? Então, Tiago diz, olha, meus queridos, qual é o efeito de alguém dizer que tem fé, mas não tem obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Claro que não. A fé é morta. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Pastor, deixa eu só ler aqui uma pergunta. Pastor Germando, irmão Germano. Pastor, a fé deve ser sempre superior à razão?
quando os papéis se invertem, começamos a pensar como um homem, como um homem, certo? Na verdade, o irmão Germano fez uma pergunta e também ele já me deu uma resposta. Não, a fé, aliás, sempre, pastor, a fé deve ser sempre superior à razão? A fé e a razão, ela anda junta, tá certo? Quando você age sempre pela razão, você está se desvinculando da fé. Quando você age somente pela fé e não pelo racional, você está também deixando a razão. Então, a fé e a razão estão juntas, a fé não é superior à razão e a razão não é superior à fé. No sentido de que a fé, eu tenho fé e ajo pela razão. Eu preciso pensar agora e como vai ser no futuro e como vai ser um pouco para frente. Quando você, por exemplo, vai conversar com alguém sobre fé, sobre vida, sobre Jesus, lembre-se, você usa o espiritual, que é as escrituras sagradas, o texto bíblico, mas você vai explicar a razão. Então, a fé e a razão, elas estão unidas, tá certo? E para entendermos mais isso, continuando aqui na leitura do texto, espero que eu tenha respondido ao irmão Germano, se não pode reformular a pergunta de novo. O versículo 15, idem paz não, o 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Percebe, irmão Germano? A fé sem obra, ela é morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, quando você acredita, por exemplo, na sua igreja, que a sua igreja vai salvar almas, que ali o teu dízimo, a tua oferta está ajudando a mudar aquela história, você está agindo com fé e ao mesmo tempo com a razão, porque as obras, ela é visional, as pessoas veem, então isso é razão. Elas estão juntas, ligadas, uma na outra. Não tenho como separar. Tá certo? Quando você vai lá para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, 26 a 33, ali vai falar sobre razão. 1 Coríntios 13, aliás, 1 Coríntios 14, perdão, 1 Coríntios 14, 26. Paulo aqui ensinando a igreja de Coríntios, e nós precisamos ensinar a igreja hoje. Paulo então escreve o seguinte para a igreja de Coríntios e para nós hoje. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tenha salmo, outros doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Razão. Tudo que eu fizer ser para edificação. Isso é, eu aplicar a razão de tudo aquilo que eu estou fazendo. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, E isso sucessivamente, e haja quem interprete. Não é necessariamente que haja intérprete, mas se falar em língua, 2 ou no máximo 3. Tá certo? Ou no máximo 3. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Isso é razão.
É racional, é um culto racional a Deus. Não é do meu jeito o culto, é do jeito que as escrituras dizem. Não é proibido falar em línguas, mas que haja os dons. Aliás, falar em línguas não quer dizer que você é batizado com o Espírito Santo, porque línguas é dom. Batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é outra coisa. Podemos falar outra hora, tá bom? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Então, veja, é um culto racional voltado para a Deus, para que Deus seja glorificado. Então, quando você vem para as Escrituras, você vai ver a fé mais racional, a fé dentro da razão bíblica. Dentro as nossas atitudes, ela deve ser racionais segundo as Escrituras Sagradas. Agora, vamos falar um pouco, e eu não sei se os irmãos querem então perguntar mais alguma coisa sobre fé e razão. Eu quero dizer que nós estamos agindo neste momento com muita fé em Deus, e por causa da nossa fé em Deus, o Espírito Santo está operando milagres e prodígios na igreja, mesmo que o templo esteja fechado. Amém. Porque é para a glória do nome dele que estamos aqui. E ao mesmo tempo estamos agindo racionalmente, obedecendo às Escrituras Sagradas. Percebe que está todo mundo junto e misturado em Cristo Jesus? Então vamos olhar agora perdão. Perdão. Quando você olha o perdão, o pecado, ele merece castigo. Tá certo? O perdão é a graça. Nós já vimos agora. O perdão é a graça de Deus manifestada em seu amor. O perdão é a graça de Deus manifestada em seu amor, em o amor de Deus para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, morte eterna, mas não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é você dizer eu creio, simplesmente. É você viver esse crer. É a fé. Porque quem não crê já está condenado. A razão, a ação, novamente. Veja que o perdão só é possível ser alcançado porque Deus é a própria graça para conosco. Deus é a própria graça. Quando você olha Lamentações, capítulo 9, versículo 17, lá vai dizer: ó Deus perdoador. Mas Deus só pode perdoar aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, pede perdão pelos pecados cometidos, aí nasce de novo, passa a ser uma nova criatura, não vivendo mais. E aí o texto diz: não vivo mais eu, Paulo dizendo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então agora eu sou nova criatura. Eu agora vou agir segundo a minha fé, em conformidade com a razão da Bíblia, com a razão de Cristo Jesus, não mais a minha razão. Quando eu deixo de ter razão, ser irracional, quando eu, por exemplo, agora saio para a rua, vou para o meio da multidão, vou me contagiar com o coronavírus e vou, então, vir para dentro de casa e trazer esse problema para minha família.
A irmã Débora tem uma pergunta, que eu tenho uma secretária aqui que se chama Cristina, e ela está me alertando aqui sobre uma pergunta. Pastor, quando uma pessoa é muito magoada e não consegue liberar o perdão, o que isso lhe afeta em sua vida? Ó, irmã Débora, é muito pertinente e nós vamos chegar lá. E quando eu for responder, eu vou dizer, irmã Débora, olha aí. Quando perdoamos os outros, irmã Débora, isso é um indicativo. Isso indica que nós nos arrependemos e que quando nos arrependemos, tá certo? Ou que quando perdoamos, deve ser também de todo o coração. Então veja, irmã Débora, quando eu me arrependo, quando eu perdoo, isso é um indicativo que eu fui arrependido aos pés de Deus, e ao chegar aos pés de Deus, eu fui perdoado. E que quando a pessoa me magoa e eu chego e a pessoa pede perdão, eu acredito que ela se arrependeu, e não como nós dizemos, mas tem que ser de coração, porque eu e você não conhecem o coração do outro. Nós devemos perdoar de todo o nosso coração. Quando você vai lá para Lucas, diz, não julgueis e não sereis, Lucas 6,37 diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. A Ju, lá do Rio de Janeiro, perguntou. Juliana do Rio de Janeiro, já volta, irmã Débora, a gente continua. Juliana está perguntando, Cris, Pergunta para o pastor. Perdoar é esquecer? Boa, Ju. Boa. Perdoar é esquecer? Nós vamos responder. Então, irmã Débora, quando nós não julgamos para não ser julgado, é porque nós perdoamos. E aí as pessoas, esse texto diz, olha, Deus disse para não julgar, porque senão você vai ser julgado. É porque quando você não julga, você não é julgado. Isso é, você não condena, você não é condenado por Deus. Perdoai e sereis perdoado. Mateus na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, lá é mais complicado, porque se você não perdoar, você não será perdoada. Então, você precisa, aliás, é obrigatório você perdoar para que você seja perdoado. Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoar os homens as suas ofensas, também nosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, é obrigado você perdoar. É os versículos 14 e 15. Lá em Mateus 6, 14 e 15. Se você perdoar, aliás, versículo antes diz, perdoa-me assim como eu tenho perdoado. E no final ele diz, se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não é perdoado. Agora, a pergunta da Ju, lá no Rio de Janeiro. Beijo, Ju! Deus abençoe, Ju. Não, perdoar não é esquecer. Isso tem um nome. Na medicina se chama amnésia. É verdade. Isso se chama amnésia. Quando você sabe, então, que você perdoou? Quando você trata do assunto para com aquela pessoa que te magoou ou que te fez algo, você trata do assunto e não sente mais dor, não sente mais rancor no coração. Você trata de uma forma com paz no coração. Tá certo? Então você entende que aquilo não te agride. Então você perdoou a outra pessoa. Tá bom? Então perdoar não é esquecer. Esquecer se chama amnésia.
Mas é você tratar do problema sem te magoar mais, sabe? Aquela ferida sarou. E você, então, não tem mais do que estar lembrando, olha, isso foi assim ou foi assado. Fora que, para que eu seja... Tá, mas na mesma pergunta da irmã Débora, caberia outra pergunta. Tá, mas e se eu peço perdão a uma pessoa e ela diz, eu não perdoo o pecado, quem perdoa pecado é Deus? Ou eu não perdoo? Bom, nos dois casos, você, diante de Deus, você está perdoado. Agora, ao outro, aí sim, aí ela tem uma dívida para com Deus e agora para pedir perdão a você. Porque se você não perdoa, você não é perdoada. E quando é que você sabe, Ju, quando eu trato do problema e não me dói mais? Tá certo? Você vê a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, lá em Lucas 15, a parábola da ovelha perdida. O filho pródigo pede dinheiro ao pai, pega a parte dele, gasta e volta. E quando ele volta, o pai prepara um banquete. Tá vendo? Então, isso é perdão. Agora, quando nós desobedecemos a Deus, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, aí não tem perdão, tá certo? Tem alguma outra pergunta aí, Cristina? Deixa eu ver, deixa eu ler aqui. A irmã Fátima fez uma pergunta. Deixa eu entender aqui. A pessoa que não pede perdão para outra pessoa, um que aconteceu com a pessoa não comigo, porque a pessoa falou que não tem coragem para perdoar a outra. Deixa eu ver se eu entendi. A irmã Fátima está perguntando se uma pessoa que não pede perdão para a outra, o que acontece? Irmã Fátima, a Bíblia diz que se você souber, lá em Mateus, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá, deixa a tua oferta no altar, não é dinheiro, tá certo? Ali é oferta a Deus, e vai se reconciliar com ela enquanto pode. Então, se essa pessoa que você está falando para mim, ela sabe que alguém tem uma mágoa dela, ela deve procurar essa pessoa, se reconciliar com ela, conversar. Olha, o que foi que eu te fiz? O que aconteceu? Se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Desse jeito nós devemos agir. Agora, e se a outra não perdoa? Se a outra não perdoa, você foi perdoado porque você pediu perdão. E aí a outra pessoa precisa agora ir para Deus, porque ela não perdoou. A Bíblia diz que se não perdoar, não será perdoado. Tem outra pergunta. Outra pergunta. A irmã Fabiana. Pastor, sei que devemos perdoar, mas quando a pessoa sempre vem te magoando e pisando na bola, o que fazer? A pessoa é um jogador de futebol. Brincadeira. Brincadeira, mas vamos responder. Olha, a gente sabe, e é verdade, que devemos perdoar, tá certo? Mas quando a pessoa sempre vem pisando na bola, o que as Escrituras Sagradas diz? Diz para nós amarmos. Porque nem sempre nós iremos encontrar pessoas que não nos magoem. Nem sempre nós não iremos encontrar pessoas que falem mal e pisem na bola. Nós precisamos amar a pessoa e perdoá-la. É de todas as formas tem que perdoar. Não tem como você não perdoar. Porque eu fui perdoado por Deus, e estamos chegando ao final da aula, falta 6 minutos. Eu fui perdoado por Deus, eu ainda era inimigo de Deus quando ele me amou. A Bíblia diz que Jesus me amou primeiro e amou quando eu ainda era inimigo dele. Então veja, eu preciso perdoar aqueles que pisam na bola comigo todos os dias. 77 vezes, né? Jesus diz assim, olha, o discípulo pergunta para Jesus,
Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o irmão? E aí Jesus diz, olha, aí ele dá uma resposta, ele sugere, 7 vezes 7, né? E aí ele responde, 7 vezes 7, e Jesus diz, olha, eu não digo que só vezes 7, mas 70 vezes 7, né? Então, dá 490 vezes por dia você tem que perdoar a pessoa. E aí você divide isso por 60 segundos por hora. 8 vezes, quase 8 vezes e uma. Então é impossível. Jesus está falando, quando o número 7 é um número infinito. Você tem que perdoar sempre. Não é a quantidade que importa. É que você precisa perdoar sempre. A irmã Mônica fez uma pergunta. Pastor, devemos pedir perdão para a pessoa e para Deus? Sim. Não esqueçam que eu não posso dizer que amo a Deus e odeio a quem eu vejo, né? Então, eu preciso sim, todas as vezes que eu peco contra alguém, eu peço perdão a Deus e vou pedir perdão à pessoa, né? Olha o que a Juliana falou. Pensei que era só por mês. A Juliana colocou aqui, pensei que era só um por mês, não. É sempre. É sempre. Então, irmã Mônica, nós devemos sim sempre pedir perdão a Deus. Eu, nas minhas orações, eu digo, Deus, perdoe-me pelos pecados que hoje já cometi. Mesmo quando eu acordo, eu digo, Deus, perdoe-me pelos pecados que já cometi. Tá bom? E durante o dia, quando eu peco contra alguém, porque eu peco, eu vou lá e peço perdão para a pessoa e peço perdão para Deus. Tá certo? Então, para que fique, já estamos chegando ao final, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Então, veja, nós não podemos medir a fé das outras pessoas. Isso é irrelevante, isso não importa. Nós não podemos desvencilhar a razão da fé e vivermos uma fé irracional. Não. Nós fomos chamados para oferecer a Deus um culto racional. Então não pense que se a sua igreja não está aberta e a palavra da vida, o templo está fechado, não pense que nós temos menos fé. Não. Nós estamos agindo por fé e razão, tá bom? O Gustavo está perguntando, devemos perdoar também a traição conjugal? Misericórdia. Agora lascou. Nós devemos perdoar qualquer tipo de agressão, seja a verbal, seja a física, seja a conjugal. Porque quando eu não perdoo o outro, eu prendo ele dentro do meu coração, eu fico como carcereiro, o outro não anda e muito menos eu, porque eu estou com a chave. Não libero ele, mas também não posso sair para ele não fugir. Então, quando eu libero o perdão, e no caso do Gustavo, que perguntou a traição conjugal, quando eu perdoo, eu estou dizendo para a pessoa, eu estou me colocando no teu lugar porque eu estou sujeito. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo, eu sou melhor do que você. E Jesus diz que eu devo considerar o outro maior do que eu. Muito mais diz o Espírito Santo usando Paulo, olha, orei por aqueles que estão caídos enquanto você está de pé. Isso é, você também pode cair. E aí você vai ficar numa cilada, tá bom? Estamos terminando essa escola bíblica de hoje. Eu gostaria que lá no Zap, no WhatsApp, você sugerisse um próximo tema, tá bom? Aquele tema que for mais, nós vamos trabalhar ele na próxima escola bíblica dominical. Lembrando que tem um tema lá que eu preciso dar uma olhada. Então, sua sobrinha lá de Pernambuco, lá da Jardim, fez uma pergunta. A
A Isla, minha sobrinha lá em Pernambuco, beijo, minha querida, fez uma pergunta. Aliás, está minha irmã, está minha mãe, está todo mundo lá assistindo, fez uma pergunta. É preciso amar a pessoa para perdoar? Não. Você tem que perdoar mesmo que seja sem amor, tá certo? Porque Jesus, a Bíblia diz que ele me amou mesmo eu sendo inimigo dele, tá certo? E Deus nos perdoou no princípio do mundo, lá no começo, tá? Então, você precisa perdoar mesmo sem amar, porque senão você não será perdoada, minha sobrinha. A irmã Débora, e se eu perdoar e a pessoa continuar fazendo? Contínuo. Então, irmã Débora, perdoe 70 vezes 7. É o que as Escrituras Sagradas diz, que é infinitamente. Então, perdoe sempre, tá certo? Para que você seja perdoada, tá bom? Vamos encerrar por aqui, porque daqui a pouco nós vamos começar a escola bíblica, aliás, o culto, às 18h30, tá bom? Espero, irmãos, que tenha falado com vocês. Eu espero que o Espírito Santo ajude vocês. Eu espero que vocês cresçam na graça, no conhecimento do Senhor. Isso é muito bom, porque vocês serão obreiros aprovados que não vão se envergonhar de manejar bem a palavra de Deus, tá certo? Nos perdoe pelas brincadeiras, porque nós precisamos fazer que a coisa fique alegre. Aprender não é uma coisa triste, né? Vamos agradecer a Deus e não saia, fique daqui a pouco, volte de novo para a gente ouvir a palavra de Deus, tá bom? Toma um cafezinho. Tome um cafezinho rápido. Irmãos e irmãs, a minha esposa me lembrou do café. Estou com uma saudade tão grande da gente tomar. Vou pra cozinha, Manu! Pra gente tomar café junto lá, irmãs. Quando a gente voltar, vamos organizar esse negócio. Um dia uma traz bolo, um dia outra traz outra, para nunca faltar, tá bom? Vamos orar? Senão a gente vai virar direto. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor Deus pelas irmãs, pelas amigas, Senhor Deus, que os amigos, irmãos que fizeram perguntas. Na verdade, eu te peço que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo fale ao coração deles, pois é o Senhor que esclarece a mente e o coração de todos nós. Eu sei que não sou eu que esclareço, mas é a tua palavra, é o teu amor, é a tua graça, é a tua misericórdia agindo na vida de cada um, Senhor. Deus, glorifique o teu nome deles, que em nome de Jesus, no próximo domingo estejamos para novamente aprendermos do Senhor. Amém? Às 18h30 se volta com o culto e quero agradecer a Deus pela Escola Bíblica Infantil, a Escola Bíblica de Leite, que Deus continue usando aí as professoras, as irmãs. Que Deus abençoe. Até já já. Fiquem com Deus e nos falamos já já.